que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, veio ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Veio um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo estás e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Coisa linda saber que temos esse Deus tão maravilhoso, a quem nós podemos
exaltar o nome dele. Toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Amém? Queridos, Apocalipse, nós temos estudado ele às quartas-feiras, e ele está aqui na minha cabeça, e algumas mensagens são muito lindas. E eu falei sobre ele sexta-feira passada. Apocalipse 21, versículo 5. Que fala o quê? Quem lembra? Faço nova todas as coisas. E mais, são palavras fiéis, verdadeiramente fiéis, do Senhor para nossas vidas. Nós estamos dando início hoje ao mês de maio, ao mês da família, considerado o mês da família pela nossa denominação batista. E nós teremos várias atividades aqui na igreja, tudo relacionado ao mês da família. As crianças lá dentro estarão falando sobre família. As mulheres estarão falando sobre família. Teremos, daqui 15 dias, ainda falando sobre as mulheres da Bíblia, que não deixa de ser sobre família. Nós temos ali um painel da foto de cada família da igreja, ali cada um tem a sua casinha, né? Eu gostei que teve alguém que entendeu lá que cada um na sua casa, né? Cada família está representada ali. Para quê, meus amados? Para que nós estejamos orando uns pelos outros. E por que eu coloquei lá aquelas fotos? Porque, infelizmente, aqui dentro tem irmãos que não conhecem o outro. Sabia? Tem gente que a gente fala assim, o irmão tal, mas eu não conheço. Quem é? Então eu coloquei ali a foto, para você saber que você vai estar orando pela família um do outro. Lá na classe das crianças, eles vão fazer até um sorteio, para estar orando durante a semana por cada família. Nós sabemos que o nosso Deus nos criou, da criação até a redenção, Daniel, o Senhor nos criou, nos formou e tem nos sustentado e redimido a cada dia. E isso é maravilhoso, meus amados. É maravilhoso saber que a nossa família tem sido colocada todos os dias diante do altar do Senhor. Lá em Gênesis também, se eu não me engano, capítulo 12, que é quando Deus ele chama Abraão, né? Abrão ainda, para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ele fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em nós que conhecemos a palavra do Senhor, em nós que conhecemos princípios cristãos, princípios pautados na palavra de Deus, em nós podemos abençoar a nossa família e outras tantas famílias. Quantas coisas as famílias precisam, né? E nós vamos continuar adorando o Senhor, por Ele ser esse Deus maravilhoso, por você estar aqui nesta noite representando a sua família. Talvez não veio a sua família toda. Continue orando, continue buscando, para que até o final do mês você esteja sentado aqui com toda a sua família, rendendo glórias e louvor a esse Deus maravilhoso. Porque nós temos clamado, e Ele tem feito. Faço novas todas as coisas. Esta é uma palavra fiel. Creia que Deus está fazendo coisas novas, não amanhã, não depois, agora. Enquanto você está aqui adorando o Senhor, enquanto você está aqui clamando ao Senhor, o Senhor está trabalhando por você, pela sua família, porque essa é uma promessa dEle, de fazer nova todas as coisas, a todo aquele que o buscar em espírito e em verdade, de todo o coração. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos continuar adorando o Senhor, esse Deus maravilhoso. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nem riquezas também que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o
precisa, em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou, quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Queridos, é o que nós acabamos de cantar agora, né? Pode se assentar. Diante do Senhor é o nosso lugar. Diante do Senhor é onde nós devemos nos prostrar. E nós estaremos fazendo isso agora. Porque o que as nossas famílias mais precisam hoje é de oração. É de clamar. Nós precisamos, para a nossa família, clamar, buscar ao Senhor. E nós precisamos também nos tornar intercessores de outras famílias. Aqui na nossa igreja, depois você olha no mural, dá uma olhadinha, vê quem não veio hoje.
dá uma ligada, manda uma mensagem. Glória, eu não tenho. Vai no grupo da igreja, tem lá todos os contatos. Se você não está no grupo da igreja, procura quem está, ou então entra no grupo da igreja, tem contato de todos nós lá. Nós precisamos nos tornar intercessores, amados. É aqui que nós temos ouvido todos os domingos aqui. Apontar, falar, é do humano, né? E a gente gosta de ficar falando do outro, gosta de ficar julgando porque não veio, porque não está. Mas e orar? Você tem orado? Nós temos aqui famílias passando por grandes dificuldades de enfermidade. Pessoas passando dificuldades terríveis, que nós nem temos como falar aqui dentro. Pessoas que estão com a sua família desanimado, já decidiu não voltar mais, não está em lugar nenhum, está dentro de casa, desanimado, triste, frustrado, decepcionado, sei lá o quê. E você pode ser o intercessor dessa pessoa. Tem pessoas precisando da tua oração. Seja um intercessor. Neste momento nós vamos orar. E quem puder se ajoelhar, pode se ajoelhar, como nós acabamos de cantar aqui. Nós estejamos diante do Senhor, clamando a Ele, buscando a Ele, sabe? E não somente aqui na igreja, mas em casa. Durante a semana, busque ao Senhor. Crianças precisam da sua oração também. Tem vidas dependendo da tua oração. E não é a tua oração que vai fazer a diferença, mas é a oração que você está fazendo àquele que pode todas as coisas. A oração que nós fazemos em nome de Jesus pode salvar, pode curar, pode livrar, pode mudar a vida. Nós abrimos o culto com a palavra do Senhor que fala: eis que faço nova todas as coisas. E é através da tua oração que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está indo nas casas, o Espírito Santo, para convencer a pessoa do juízo do pecado. Às vezes nós não podemos falar para a pessoa e fazer com que ela se converta. Mas o Espírito Santo pode, é função dele. Mas a tua função é clamar. Então, neste momento, se você puder ficar de joelho, fique. Feche os seus olhos, vamos clamar ao Deus eterno. Por nossa família e pela família daqueles que estão precisando. E não tem como estar aqui orando. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Pai querido, por nós estarmos comemorando, Senhor, o mês da família. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. O Senhor conhece cada irmão que está aqui, cada família representada aqui, Senhor. E nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, com total liberdade, diante do teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, nós sabemos que o mundo está tenebroso. O mundo, ó Pai, está decretando a morte, ó Pai. Morte das nossas famílias, morte de crianças. O mundo está decretando, ó Pai, morte, ó Pai, de pais de família, de mães. O mundo está aí, ó Pai amado, simplesmente decretando morte, derramamento de sangue. Mas a tua palavra, Senhor, tem nos ensinado, Pai, que o Senhor é aquele que decreta vida, vida em abundância, vida, Pai amado, redimida, vida, Senhor, de salvação, vida próspera, Pai amado, no teu altar, ó Pai. Ó Deus, na tua palavra, Senhor, nós encontramos abrigo, refrigério para nossa alma, Senhor. Aí no mundo, Pai, fora, Pai amado, nas escolas, local de trabalho, nossa vizinhança, entrando dentro da nossa casa, Pai, está entrando, Senhor, pecados, está entrando, Pai amado, está oferecendo aí fora, Pai querido, dor, decepções, desânimo. Mas o Senhor vem com a tua palavra, Senhor, e diz, ó Pai, que em ti nós podemos, ó Pai, buscar a força, Senhor. Buscar o Senhor e a força que há no seu poder. Em ti há poder, ó Pai amado. Que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai amado, fortalecer nossas famílias. Fortalecer, Senhor, aquele nosso ente querido, Pai querido, que não tem forças, que não tem coragem, que está triste, está desanimado, está envergonhado, está jogado, ó Pai amado, sendo presa do inimigo, Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz, ó Pai, que no Senhor há poder, e que nós podemos sim, ó Pai amado,
saquear o inferno, Pai. Tirar vidas, ó Pai, do inferno. Vidas, ó Pai, que estão acorrentadas. Vidas, ó Pai amado, que estão desistindo de viver, desistindo de te adorar, desistindo de te louvar, ó Pai querido. Deus, no nome do Senhor Jesus, faça de nós, ó Pai amado, vasos de honra. Faça de nós, ó Pai, canal de bênçãos, Pai querido. Ó Deus, que nós possamos amar como o Senhor nos amou. Que nós possamos perdoar como o Senhor tem nos perdoado. Que nós possamos acolher como somos acolhidos nos teus braços de amor, ó Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Os nossos irmãos, nossas irmãs, nossas crianças que não estão aqui hoje, porque estão enfermos, Pai amado. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, visita, Pai. Toca, Senhor, cura, libera, Senhor, do teu poder. Cura sobre esta família. Ó Deus, famílias, ó Pai, que não estão aqui hoje, Pai, porque estão com medo. Estão entrando em pânico, Pai amado. Deus, no nome do Senhor Jesus, dá libertação. Tem situações que só o teu Espírito, Pai amado, pode fazer, Pai. Porque muitas vezes, ó Pai, aqui nessa terra, Pai, nós nos enveredamos e nós nos embaraçamos, ó Pai, com coisas dessa terra, deste mundo, Pai querido, e depois nos sentimos, Pai amado, acuados. Mas o Senhor é o Deus que tem liberdade para nos dar. Tu és o Deus, ó Pai, que quebra correntes. Ó Deus, Tu és o Deus que derruba muralhas, Pai. Deus, no nome do Senhor Jesus, toma nossas famílias em Tuas mãos, ó Pai. Os nossos filhos, netos, sobrinhos, nossas crianças, Pai amado, estão neste mundo, ó Pai amado, jaz do maligno, onde entra dentro dos nossos lares, ó Pai amado, pela mídia, pela televisão, pela escola, pelas amizades, por tudo que eles estão vendo, Pai amado, tem entrado na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, ó Pai, aquilo que não vale a pena, aquilo que a Tua palavra diz, que o fim é a morte, que o fim é a perdição. Meu Deus, muito mais do que escola, muito mais, ó Pai, do que uma vacina, muito mais que uma lição de casa, muito mais, ó Pai amado, que um banho, muito mais do que nós possamos entender para uma criança. O que nós precisamos oferecer é o Senhor, é uma vida com Cristo, é uma vida diante de Ti, Senhor. Nos ajuda como pais, como avós, como tios, como líderes, ó Pai amado, saber ensinar os Teus caminhos, Pai amado, e guiá-los, ó Pai amado, nos Teus caminhos. Ó Deus, que não venha faltar o pão de cada dia nas nossas mesas, Pai. Cuida, Senhor, dos nossos homens, pais de família, que precisam, ó Pai amado, trazer o pão de cada dia, que precisa prover na sua casa. Ajuda, Senhor. Manifesta a Tua glória sobre as nossas famílias, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que possamos sermos mulheres sábias, para edificar a nossa casa, assim como o Senhor tem nos ensinado. Deus, no nome do Senhor Jesus, nós estamos prostrados diante de Ti, Pai, porque nossas famílias dependem do Senhor, ó Pai. Essa é a nossa declaração nesta noite, ó Pai. Dependemos de Ti, Senhor. Essa é a nossa declaração nesta noite, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Essa é a nossa declaração nesta noite. Nós confiamos em Ti, Senhor. Essa é a nossa declaração nesta noite. Nós entregamos as nossas famílias nas Tuas mãos. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo e poderoso nome. Amém. Queridos, nós também temos várias maneiras de adorar o Senhor. Outra maneira maravilhosa é quando nós ofertamos na casa do Senhor, quando nós dizimamos na casa do Senhor. Às vezes, nós perguntamos, né? Eu sei que vocês aqui não, mas muitos perguntam, mas Deus precisa de dinheiro? Não, nem a casa dele precisa de você, nem a casa dele, porque quantos entraram e quantos já passaram aqui, né? Mas o Senhor sustenta. Mas o que o Senhor precisa, o que o Senhor tem em mente, o que Ele quer de nós é o nosso coração. É aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Nós temos feito muitas coisas aqui na igreja, usado o dinheiro para muitas coisas. E por quê? A igreja, ela não é que ela pede dinheiro, ela não pede nada. A igreja, na verdade, não pede nada. O Senhor que quer ver a nossa fidelidade.
O Senhor que quer ver o nosso coração. Ele conta conosco. É com os filhos dele, é com o povo dele, para que a palavra dele seja expandida. E quando nós estamos aqui com banco, com cadeira, com som, com luzes, quando temos uma classe infantil, que temos materiais, tudo isso custa dinheiro, amados. E tudo isso você está investindo no eterno, naquilo que é eterno. Você não está investindo naquilo que daqui a pouco acaba, que a pouco some. Não, você está investindo naquilo que é eterno. Por isso é muito importante, quando nós vemos, e o dízimo, ele não é coisa do antigo, do novo e do futuro evangelho, não. Ele é um todo, Senhor Deus, Senhor Jesus, ele fala desde o começo. Nós temos desde o começo, quando Melquisedeque, né, que deu o primeiro dízimo, e foi indo. Senhor Jesus nunca foi contra dízimo nem ofertas, pelo contrário. Então é momento de nós, com o nosso coração, agradecidos, porque dízimo é sinal de gratidão, reconhecimento do muito que ele faz por nós, do que, como diz a palavra do Senhor, quase nada fazemos para ele. Porque se nós fizermos tudo, a palavra dele diz que nós somos o quê? Servos inúteis. Servos inúteis. Então faça isso, coloca o teu coração naquilo que é eterno, porque o Senhor tem nos dado, muito ele tem nos dado, e nós precisamos fazer enquanto é dia. Amém? Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada nem ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Abba, Pai, aleluia, na tua mesa grande provisão. Abba, Pai, aleluia, sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Boa noite, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18.
Todos acharam? Lucas 18, a partir exatamente do verso 18 também. Lucas 18, a partir do verso 18, diz assim: Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era muito rico. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para o homem é possível para Deus. Vamos orar. Deus, nós te pedimos, estamos com os nossos corações abertos aqui para ouvir a tua voz. Que o Senhor fale conosco, que nós possamos entender o que o Senhor tem a nos falar agora, e que a partir de tudo aquilo que nós estivermos já cantando, falando e agora ouvindo, entre no nosso coração, para que muito mais pessoas, através de nós, conheçam o teu nome. Essa é a nossa oração sincera, em nome de Jesus, amém. Bom, eu poderia começar essa mensagem, compartilhar essa mensagem com os irmãos, falando sobre a física, porque todos nós temos um referencial, e a física prova isso. Se eu perguntar assim, um elefante é grande? A gente precisa perguntar, ou se você chegar em algum físico, ou em alguém que já tenha esse conceito muito mais consolidado na sua mente, vai perguntar, com base em quê? Um elefante ele é grande em relação a nós? É grande. Em relação ao planeta, ele é pequeno. Fato é que todos nós temos um referencial. Desde essa comparação em relação ao quê, até a psicologia dizendo que na primeira infância, nos primeiros anos, os pais são um referencial para as crianças, para o que elas vão ser, para o que elas vão evitar, para o que elas vão imitar, quem elas vão querer ser, o que elas não vão querer reproduzir. Fato é que nós temos referenciais, todos nós temos exemplos, todos nós temos um lugar a chegar, todos nós temos um processo a seguir com base em comparações, a parâmetros, a critérios. Quando eu era pequeno, e eu não faço ideia de quando eu parei de fazer isso, e é interessante que muitas pessoas, a gente vê nas redes sociais falando assim, né? Um dia a gente fez algo pela última vez, não percebeu, né? Quando eu era criança, e eu não sei quando eu fiz isso pela última vez e não percebi, eu era perguntado, o que você quer ser quando crescer? E aí eu tinha uma resposta, toda na ponta da língua. Não lembro quando eu parei de responder. Por causa do referencial que eu tinha em casa. A resposta que eu tinha decorado, eu encontrei no trabalho do meu pai. Então o colega dele falou assim, quando te perguntarem, você vai responder isso. E eu todo feliz, com base naquele referencial de quem eu queria ser, eu respondia todo feliz. Todos nós temos referencial. Todos nós temos, inclusive, aqueles traumas de infância que são referência para nós evitarmos. Olha, na minha infância eu passei por essa situação. Na minha infância eu vivi isso, então eu quero a todo custo evitar. Mas é uma referência. É aquele modelo que fica lá guardado para nós acessarmos,
ou que inconscientemente nós fazemos isso. Opa, aquela situação está me lembrando aquela situação lá atrás. Ou não necessariamente da infância, mas algum momento que a gente viveu ao longo da vida, e a gente tem como referência, ó, eu quero ser essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa. É engraçado que, sem nenhum preconceito, mas algo na minha cabeça me fez, desde criança, não querer fazer Senai. Eu não queria fazer Senai. Alguns colegas meus entraram no Senai, aqui de Suzano, inclusive, e eu pensava, não é para mim. E aí, um dia, minha mãe falou assim, eu vi um processo seletivo na CPT, no metrô. Vou fazer, todo feliz. Fiz cadastro, a inscrição. No dia, estava lá eu e o Vovi, descemos na estação, chegando no local de prova, aí estava bem grande assim, Senai. Olha que coisa, fugia tanto. Pensava também, quando eu era criança, a Elma está de prova, a minha família toda vai ser corintiana. Eu vou procurar uma mulher corintiana. Deus me livre de casar com uma mulher que não seja corintiana, porque o meu sonho, meu parâmetro, o meu modelo, meu referencial é de a família toda vestindo o uniforme do Corinthians, indo para o estádio comemorar gol do Corinthians. Eu acho que a vida prega peças em mim, porque aí eu fui conhecer uma que não é corintiana. Porque nós temos referencial, todos nós. Temos essas projeções do que ser, do que não ser, do que fazer, do que imitar. A gente vê, inclusive, na internet, pessoas quase que imitando outras. Olha, a gente vê algum pregador na internet, a gente já lembra daquele outro falando, está copiando, está fazendo igualzinho. Está na moda, né? Esses pregadores mirins, a gente fala assim, opa, está aparecendo alguém. Porque essas pessoas têm referenciais. Nós temos referencial. Cito a infância, porque na infância é como se nós tivéssemos um livro em branco. O nosso referencial é todo puro. O pai e a mãe são os heróis. Eu quero ser igual a ele. Mas ao longo da vida, a gente vai observando, e a psicologia fala que em um tempo, em uma certa idade, as crianças vão conhecendo outras pessoas, e a gente vai observando padrões de comportamento, de estilo, de hábito. E a gente, por si só, nós vamos colocando outros referenciais. Opa, na verdade eu gostei daquilo. Quantos aqui não olharam um amiguinho na escola e quiseram copiar alguma coisa dele na escola? Aquele amiguinho mais riquinho, que tinha um material escolar mais bonitinho, tinha material escolar, inclusive, todo ano, não repetia, mas você tem uma borracha aqui, usa no ano seguinte. Na minha época, o referencial que eu comecei a observar do mundo externo foi a mochila com carrinho. Era o meu sonho ter uma mochila com carrinho, porque os meus amigos tinham. Não sei vocês, mas eu estudei em uma escola particular e tinham excursões. E o meu sonho era ir nas excursões. E algumas excursões eram viáveis para mim, para os meus pais, outras não. E a gente fica com aquele referencial. Quando eu crescer, eu quero ter dinheiro para ir naquelas excursões. Eu quero que o meu filho vá nas excursões da escola dele. A gente vê o vizinho com uma casinha bem mais ajeitada e a nossa ainda no reboco. E a gente pensa, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro para ter uma casa assim. Ao longo dos anos, a gente vai observando alguns padrões e vai adquirindo, vai incluindo essas experiências no nosso referencial. A gente vê aquela criança toda super inteligente, falando tão bem o seminário na escola, e quando chega na nossa vez, a gente quer ficar segurando a cartolina, porque a gente não sabe falar como aquela pessoa, e a gente pensa, nossa, eu quero ser igual àquela pessoa. Há, inclusive, uma máxima, principalmente no Brasil, de que os japoneses têm muito mais aptidão para certas coisas, têm muito mais habilidade para certas coisas, e a gente vai criando esses referenciais ao longo da vida. Olha, eu quero ser como o japonês, quero fazer ou comer um chocolate como os dos suíços, eu quero ter um relógio como o dos suíços, eu quero comer uma pizza como dos italianos. A gente vai incluindo esses referenciais na nossa vida. E está tudo bem. E está tudo bem. Nós nos espelharmos em alguém. Olha, eu vi alguém na televisão cantando tão bem que eu quero ser cantor. E aí você passa a
admirar aquele cantor, você passa a observar aquele cantor para tentar imitar, para aquela referência ser a sua meta, a sua jornada para você ser alguém melhor. Olha, eu vi o Vanderlei pescando tão bem, eu quero ser um pescador. Eu vi como ele tem tanta intimidade com o mar, que eu quero ter para mim. E você vai admirando as pessoas ao longo da vida. E muitas pessoas adquirem toda essa habilidade, adquirem todo esse dinheiro, adquirem toda essa capacidade de conseguir aquilo que elas queriam. Olha, eu quero não apenas ter dinheiro, eu quero ter muito status. E algumas pessoas conseguem. A gente vê nesse período de pandemia, como muitas pessoas, através da internet, em menos de 2, 3 anos, adquiriu um padrão de vida que a gente, talvez, a vida inteira sonhou. E eu oro para que seja possível para você. Mas que em todo esse tempo, a gente ainda não conseguiu. São os referenciais, são os exemplos, são os modelos. E aí acontece que, em muitos casos, esses referenciais que nós vamos incluindo, eles têm um risco incluído. É o risco de nós tornarmos esses exemplos a prioridade nas nossas vidas. Olha, eu não vou descansar enquanto eu não chegar lá. Ou então, aquelas pessoas que chegaram lá, elas confiam tanto de que elas podem alguma coisa, de que elas são alguma coisa, porque elas chegaram lá, que esse referencial acabou distorcendo a mente, o conceito, a vida delas. Há no filme Carros, uma cena muito interessante. Todos conhecem o Relâmpago Marquinhos, Relâmpago McQueen. Ele era um estreante, ele era um jovem. Ele tinha arrebentado na primeira temporada do campeonato, do torneio. Ele, como estreante, chegou na última corrida com chance real de título. E aí, enfim, ele empatou com um campeão e com um bem melhor, que era o favorito a tomar o lugar daquele que já era campeão, inclusive estava encerrando a sua carreira. Então, ele estava numa situação, numa condição que ele achava que ele era muito bom. Ele não tinha velocidade, ele é a velocidade. E aí, em certa altura do filme, o campeão que estava para se aposentar, mas que já era multicampeão, que trabalhava na maior montadora, na principal equipe da categoria, chega nele e fala assim: olha, meu menino, você tem muito potencial, mas deixa eu te falar algumas dicas. Enquanto aquele campeão está na frente dele, a equipe está lá atrás. E o McQueen, ele começa a se imaginar naquela equipe já. Peraí, ele falou que eu tenho potencial, eu me acho a velocidade. O campeão está me elogiando, já estou me imaginando na equipe, na Dinoco. E ele se imagina com aquelas fãs assediando, aqueles passeios, os fotógrafos, toda a fama, todo o dinheiro que ele queria, e está muito pertinho de conseguir. E ele não presta atenção em nada do que aquele campeão tinha falado para ele. Uma vírgula da dica que aquele campeão tinha para ensinar para ele, não entrou na mente dele. Porque o referencial dele estava tão próximo, estava tão distorcido na mente dele, que essa possibilidade real o colocava na mente dele numa situação de autodependência, autoconfiança. Eu não preciso da dica dele. Sem a dica dele, eu cheguei onde eu estou. Olha aqui, ó. O meu lugar é tão natural para tomar o lugar dele. Eu acho que não é muito importante o que ele tem para me ensinar. Em muitos casos, o referencial, os nossos exemplos, as nossas referências, os nossos sonhos, eles têm esse risco incluído neles. A gente acabar tornando-os prioridade. E quando a gente consegue, ele se torna a base da nossa vida. Que é o que acontece nesse texto. O autor do Evangelho de Lucas, ele escreve que aquele jovem era um jovem rico e de destaque. Ele tinha destaque, por quê? Porque ele era referencial naquela sociedade. E estudando, inclusive, esse texto, eu descobri, ou eu percebi, ou eu encontrei
nos comentaristas que já na tradição judaica havia teologia da prosperidade. Este rapaz aqui, ele era alguém de sucesso na sociedade daquela época, porque ele era próspero. Olha que interessante. Não é uma exclusividade, não é um privilégio da nossa era. Naquela época, se você tinha dinheiro, você tinha sucesso. E se você tinha sucesso por ter dinheiro, você era admirado por muitas pessoas, porque muitas pessoas queriam ter dinheiro para ter sucesso. E eu não sei se vocês já viram, um vídeo que circulou na internet de um líder religioso que fala isso, né? Quer saber porque Deus não está contigo? É porque você não tem dinheiro. A nossa sociedade, basicamente, nos força, nos constrange, nos coage a adotarmos como meta de sucesso, como padrão, parâmetro de sucesso, de inspiração, de referencial, praticamente a mesma coisa. Ter muito dinheiro, saber falar, ser alguém diferente hoje em dia. Olha como aquelas pessoas são hipócritas, eu não. Olha como aquelas pessoas são ignorantes, eu não. Nós somos praticamente colocados no automático de buscarmos dinheiro e inteligência. E uma inteligência que, em muitos casos, e que tem vendido muito nos dias de hoje, não é pública, é exclusiva de poucos. Olha, eu vou te passar uma informação que muitos não sabem. Olha, eu vou te contar um segredo. Olha, os 7 passos que eu sei para conseguir tal coisa. Se você comprar o meu curso, se você pagar para mim, você vai ter acesso a uma informação que ninguém mais tem. E a gente, com essa ideia de sucesso, a gente embarca nessa. Porque eu quero ser alguém admirado. Eu quero ser alguém em quem eu confiar. Opa, eu sou alguém por causa disso. Eu quero ter o controle da minha jornada. Eu quero saber que eu cheguei lá porque eu fiz isso. E eu vou me manter lá. E eu sou alguém. E me admirem. E me sigam. E é isso mesmo. Me invejem. Queiram estar aqui junto comigo. Aquele jovem era um jovem de destaque. Porque pessoas que cercavam aquele jovem acreditavam que por ele ser muito rico, ele era uma pessoa de sucesso. E ele não apenas era rico. Ele seguia um padrão social irrepreensível. Jesus começou a falar os 10 mandamentos ali, e ele falou, Jesus, esses 10 passos eu já sei. Eu estou atrás de você porque eu sei, eu estou vendo nos seus olhos, Jesus, que você pode me dar mais 10, que só eu vou conseguir seguir. Porque esses para mim eu já sei fazer. Eu quero que você me dê uma informação que ninguém ainda soube, Jesus. Eu quero que você mostre para as pessoas aqui que eu sou capaz. A gente corre o risco, ao longo da nossa jornada, com base nesses parâmetros, de confiar que tudo aquilo que a gente conseguiu, ou tudo aquilo que a gente é por mérito nosso. É porque a gente consegue. Olha, eu sou alguém admirável porque eu não vou com a massa. Olha, eu sou alguém diferente e Deus me abençoa, eu estou sendo abençoado porque eu não estou fazendo como aqueles. Olha, eu estou seguindo Jesus porque eu enxerguei isso, coisa que aqueles ali são ignorantes. Como é difícil eles entenderem. Ô, Jesus, abre a cabeça deles, desenha para eles, porque eles não entendem nada. Eles não sabem o que eu consigo com a minha inteligência, eu entendi. A gente corre o risco de confiar nos nossos méritos, de acreditar que nós temos força, que nós temos poder, que nós somos capazes de alguma coisa. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele não se importa com toda aquela lista de grandiosidades que aquele rapaz tinha falado para Jesus. Jesus, eu já sei, me fala algo bom mesmo. Vamos ter uma conversa de adulto agora, Jesus. Me fala aí, o que um homem de verdade tem que fazer para ser salvo? Jesus não se importou nada com aquela conversa. Inclusive, este texto, esse episódio, essa cena, está descrita tanto em Mateus 19, quanto em Marcos 10. E vocês podem ver que nesses outros 2 registros, Jesus, ele olha com amor, quando ele fala isso, quando o jovem fala assim, Jesus, vamos avançar essa conversa? Jesus, então, olha para ele com amor. Jesus olha com aquele sentimento de, ele precisa da minha ajuda. Em outros
Em outro registro, fala que é para ser perfeito. Jesus fala assim, para você ser perfeito, o que Jesus está falando para esse jovem é que não necessariamente nós sejamos perfeitos, mas que nós sejamos completos. Para a nossa jornada ser completa, ser íntegra, ser inteira, nós precisamos fazer algo que tem diretamente ligação com os nossos referenciais. No caso do jovem, ele era muito rico. Então, o que Jesus queria dizer para ele é assim, ó, o seu referencial foi todo construído na sua riqueza. Você achou que tudo que envolve dinheiro está necessariamente ligado à bênção, a sucesso, à admiração, a qualquer confiança que você possa ter. Se você tem dinheiro, você está tranquilo. Se você não tem dinheiro, você não está tranquilo. Todas as suas decisões são guiadas em ter mais dinheiro. Então faz o seguinte, coloca a serviço do meu reino esse dinheiro. Agora você vai confiar esse seu parâmetro em mim. O seu parâmetro não vai ser mais o dinheiro, o seu parâmetro vai ser eu. O referencial não é desta sociedade. O seu referencial agora é do reino de Deus. E aí, o coração daquele que tinha uma vida irrepreensível foi colocado à prova. Foi exposto publicamente. Imagina, irmãos, a gente está aqui, no meio da praça, em algum lugar, aí chega alguém todo pomposo, faz essa pergunta para Deus. Deus, ei, sai daqui, sai, vocês não sabem o que eu estou falando. Jesus, vamos lá, conversa de gente boa para gente boa. Porque ele chega, né, bom mestre. E aí Jesus o constrange a ponto dele sair, todo com carinha de pano molhado. Vocês imaginam? Há um comentarista que fala que esse momento é o momento do colapso da nossa moral. Do nosso mérito. É o momento em que a vida toda dele cai por terra. Porque a vida toda dele tinha sido construída com base nos méritos. A vida dele girava em torno de erguer a sua casa, a sua fortaleza, a sua segurança, em uma base que para Jesus não fazia sentido nenhum. E aí você pode falar, Daniel, você está com papo agora de que a gente tem que fazer voto de pobreza. Não. Pode ser que, no nosso caso, a nossa riqueza seja a nossa inteligência. Olha, você é tão inteligente, então coloque ela a serviço do meu reino. Ao invés de você querer acumular mais informações, para que você, a cada dia, se afirme, reforce, ser alguém melhor do que quem não tem essa informação que você julga ser muito importante, distribua ela. Dê para quem não tem. Que você não acumule, mas que você distribua o que você acha que está sobrando para quem tem falta. Talvez seja essa moralidade toda. Talvez o seu casamento esteja tão bem que você se sente na necessidade, você coça para mostrar para as pessoas como o seu casamento é blindado. E Jesus fala assim, coloque o seu casamento a serviço de quem está com o casamento não blindado. Não feche as portas da sua casa achando que isso é motivo de bênção. Coloque a paz da sua casa a serviço de quem precisa dessa paz. Porque, irmãos, há pessoas, há critérios, há padrões que nós julgamos ser sucesso, mas que na verdade nos afastam de Deus, ou seja, são fracasso. Olha, eu quero ser alguém bem-sucedido nessa área, irmãos, é aquela área que vai derrubar a gente. Jesus está falando exatamente isso. Você se acha alguém tão diferente porque você não é hipócrita, que você mostre essa inteireza para quem precisa de integridade. Você acha que você é alguém tão confiável que todas as pessoas te isolam? Então seja você a confiança que outras pessoas precisam. Não fique julgando, mas porque todo mundo é hipócrita, porque todo mundo é mentiroso, porque ninguém tem palavra. Seja você a serviço do reino, a confiança, a segurança que as pessoas precisam. Jesus está pedindo para esse jovem colocar aquilo que ele achava que era de mais precioso em outra base. Agora, tudo que você tem, não tem problema. Mas agora você vai tirar do seu mérito, do seu esforço, do seu trabalho, e vai colocar em mim. Agora, tudo que você construiu, toda a sua vida, vai estar a meu serviço. Meu não, do meu Pai, que está no céu. Outra coisa que me chama atenção, muito atenção. Não sei se quando vocês leem, vocês
entendem essa dimensão, vocês já enxergaram essa dimensão, mas quando eu li, eu vi toda uma dimensão muito maior, de que quando Jesus fala aquilo para o jovem e ele sai, Jesus vira e fala, vocês estão vendo? Quem gosta muito de acumular, vai perceber que tudo é vaidade. Quem gosta de se basear na vida dos outros, vai perceber que nem a vida dele é tudo aquilo. Muitos comentaristas debatem, discursam, né, a respeito do que é o camelo na agulha. Alguns comentaristas, e bastante, falam que era o referencial do que havia de menor na agulha, do camelo, que era o maior animal na época. Outros fazem analogias alegóricas, olha, porque o camelo simbolizava isso, a agulha simbolizava aquilo. Mas o fato é que Jesus está falando assim, tá vendo, gente? Eu falei, a vida de vocês está muito maior do que aquilo que é necessário. O que vocês estão fazendo é trocar figurinhas de um álbum que ninguém, ou melhor, que eu e meu pai não fizemos. Vocês estão fazendo castelos maravilhosos, mas em base que não sei de onde saiu. A sociedade que vocês estão achando maravilhosa é uma sociedade que, inclusive, é o motivo de eu estar vindo aqui. E aqueles ouvintes, eles entram em choque. Eles entram em choque. Eles já seguiam Jesus, eles já vinham vendo o que Jesus estava fazendo, os milagres, os ensinamentos, os debates, o sermão da montanha, mas eles ainda não tinham atentado, de que tudo aquilo era verdade, e verdade para a vida deles. Porque é aí que a ficha deles cai. Espera aí, Jesus. Então nem eu vou ser salvo. Vocês imaginam, irmãos, se alguém chega aqui e fala assim, olha, porque para ser salvo, precisa disso. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Não precisa disso. Aí você pensa, meu Deus, então tudo aquilo que eu achei que era a minha segurança na salvação não tem nada a ver, eu estou perdido. Vocês imaginam o desespero desses discípulos percebendo que eles realmente não conseguiriam se salvar por esforços próprios? Vocês percebem isso? É o professor chegando e falando assim, Daniel, para você passar de ano, você precisa tirar nota 13 na prova. A gente, ao longo do semestre todo, levando a vida de qualquer forma, e aí esse momento que a gente percebe, pelo amor de Deus, eu não vou passar. O professor chegando, Daniel, se você tirar 12 na prova final, tranquilo, você está no ano que vem. E a gente, meu Deus, acabou para mim. Foi essa a sensação dos discípulos, meu Deus, eu estou perdido. Se fosse num filme que gosta de dramatizar as coisas, né? Seria um momento em que pararia a trilha sonora e aí todo mundo começaria a gritar correndo de um lado para o outro. Porque eles perceberam que nada, absolutamente nada do que eles estavam vivendo até ali era o suficiente para eles serem salvos. Nada. Sabe o que você acha e está na sua mente que torna você especial para Deus? É isso. Não basta para você ser salvo. Mas eu estou aqui essa noite. Não basta. Nossa, mas eu acredito nisso. Olha, minha teologia é essa aqui. Não basta. Não, mas eu não faço isso. Não, eu faço aquilo. Não basta. É esse momento em que as pessoas percebem do próprio Jesus que tudo o que elas estavam vivendo até ali era insuficiente para eles serem salvos. E é aqui que começa o Evangelho. É aqui que começa a nova criação. É aqui que está baseada a igreja. Pessoas que estão perdidas, conscientemente perdidas. Opa, eu sei que eu estou perdido. E aí está disposta. Eu acho que não é nem disposto, porque é quase que alguns comentaristas falam isso, né? É um sinal de desespero. Nossa, eu preciso mudar a base da minha vida. E a gente tira a base. Não é porque eu falo bem, não é porque eu canto bem, não é porque eu toco bem, é porque o Senhor torna possível. Por isso que eu sou salvo. É o que Jesus fala. Ei, parou?
Acabou o desespero? Então, é exatamente isso. Para vocês é impossível. Jesus poderia até fazer, se fosse nos dias de hoje, olha eu fazendo heresia, né? Jesus poderia dar risada. Vocês perceberam agora? É impossível. E aí, vamos fazer o quê? Para mim que não é. Para mim que não é. O convite de Jesus nesse trecho, neste episódio, com o jovem, ensinou ao jovem, ensinou àqueles ouvintes e ensina para nós que se há algo para a gente se gloriar, é na vida, morte e ressurreição dele. Não há nada mais para a gente se gloriar. Ah, mas eu sou alguém muito bom. Ok, é necessário. Jesus disse para o jovem, ok, continue fazendo isso, continue honrando seu pai e sua mãe, continue não furtando, continue fazendo, mas não torne isso a base da sua vida. Não ache que você é bom só porque você faz isso. Não ache que o céu é para você, e você merece o céu porque você faz aquilo, você fala tal coisa. Se dependesse de você, Daniel, seria impossível. Vem comigo. E o texto termina assim, porque os discípulos, aqueles que se tornariam apóstolos, perguntam, mas Jesus, a nossa vida agora é a sua. A gente colocou a nossa vida à disposição da sua. E aí Jesus termina, com um texto de muito difícil interpretação, e nós poderemos falar em momentos oportunos, mas Jesus fala assim, agora vocês entenderam. Vem comigo, que eu garanto a salvação para vocês. Vocês agora perceberam que a vida de vocês precisa ser a minha? Ok, então vem comigo que eu garanto. Me sigam, que de forma alguma vocês não deixarão de ser recompensados. Irmãos, é isso. Toda a nossa vida depende da misericórdia de Jesus. Você é uma pessoa muito boa, a sua vida depende da misericórdia de Jesus. Você está naquele momento em que você se sente a pior pessoa, a sua vida continua no mesmo patamar. Não mudou uma vírgula, não mudou 1 centímetro, você continua dependente da misericórdia de Jesus. E é essa a boa notícia. Ele é misericordioso e a graça dele nos alcança. Nós cantamos aqui, nós encontramos tudo no seu eterno amor. Enquanto a gente não assimila de que é verdade isso, irmãos, a gente vai construir mansões maravilhosas em outra base. A gente vai colar figurinhas de um álbum que não foi ele que nos deu. A gente vai criar uma sociedade com bases em uma terra que não é a nossa. A gente vai demover uma vida inteira que tem prazo de validade. O convite de Deus é para que nós assimilemos que tudo o que nós somos, principalmente a vida eterna, está nas mãos do seu eterno amor. Essa mesa aqui, para encerrar, irmãos, é a prova de que aquilo que ele falou para os seus discípulos está mais do que garantido. Nós cantamos, muito mais que vencedor. Paulo diz isso. Deus não apenas prometeu, mas Jesus garantiu de que se nós colocarmos a nossa vida baseados na misericórdia dele, nós seremos recompensados. Se nós confiarmos não no que nós fazemos, no que nós falamos, naquilo que nós acreditamos, mas se nós confiarmos que ele é fiel para cumprir o que ele prometeu, nós receberemos a vida eterna. Este é o convite de Jesus. Essa é a experiência que nós temos todas as vezes que nós nos reunimos em memória dele, de que aquele pacto, ele prometeu e ele garantiu, está consumado, nada mais nos separa. Não é um lapso de inteligência, não é um dia de pobreza, não é algo que foge a essa nossa métrica, a esse nosso referencial, é a misericórdia de Deus, é o amor dele, que nada pode nos separar. Começa aqui e vai durar por toda a eternidade. Que a gente entenda isso, que naqueles momentos de desespero, que a gente perceber que está igual os discípulos, meu Deus, eu estou perdido, a gente encontre aquilo que ele falou para eles. Realmente, Daniel, você está perdido, é impossível você sair dessa situação, mas eu sou o Deus do impossível, vem comigo, que você será recompensado. Meu Deus, tudo aquilo que eu acreditava que era verdade é mentira. Daniel, esse é o passo 1, vem comigo,
que agora você tem uma passo 2. Você tem uma jornada comigo, ao meu lado. Era onde eu queria que você chegasse, Daniel. Era onde eu queria que você chegasse, que você reconhecesse, que caísse a ficha. Estou ficando velho. Acho que o Pedro não sabe o que é cair a ficha. Mas aconteceu alguma coisa, você fez o login ao sistema da eternidade. Agora você sabe, você reconheceu que para você é impossível, mas para mim não. Nós vamos celebrar esse momento em que nós confiamos, em que a gente descansa na possibilidade de Deus fazer aquilo que é impossível para nós, porque Ele já garantiu, derramando o seu sangue e morrendo para comprar cada um de nós. A graça de Deus é mais poderosa do que tudo aquilo que você acha que é mais poderoso no mundo. Olha, se eu tiver muito dinheiro, referencial, eu poderei fazer tal coisa, a graça de Deus te leva a lugares maiores. Olha, se eu tiver conhecimento o suficiente para isso, eu posso chegar em tal lugar, a graça de Deus é maior do que esse conhecimento. Olha, porque se eu chegar na condição que eu tanto busco na minha vida, eu poderei ser alguém, você já é alguém, porque a graça de Deus é maior do que aquilo que você tem como referencial nos dias de hoje. A graça e o amor de Deus é maior. Que a gente confie, que a gente se anime, que a gente tenha e receba a vida de Deus, porque Ele nos deu. Era impossível para a gente alcançar, mas para Ele nada é impossível. E Ele nos garantiu isso na cruz. Amém, irmãos. Enquanto a Elma distribui os elementos, vamos colocar em pé, e quem for recebendo os elementos, pode se assentar. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, na solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Irmãos, conta o texto que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Ele não agradeceu a traição, mas ele em tudo deu graças. Ele repartiu o pão. Ele disse: isto é o meu corpo. Ele distribuiu
Ele falou: este é o meu corpo que será entregue por vocês. Confiem, porque eu estou me entregando por vocês. E ele disse: comam do pão. Comamos do pão. O que vai alimentar vocês não são seus méritos, é a minha graça. O que vai fortificar vocês não é o que vocês estão planejando fazer. É o meu sangue, é o meu corpo, é a minha oferta em favor de vocês. Porque depois de terem comido, Jesus pegou o cálice e disse: este sangue é o sangue de uma aliança. É o sangue de um pacto. Este sangue é o sangue que vai selar uma promessa, que vai garantir, como o próprio Paulo escreveu, de que Deus é a nossa garantia, é aquele que sela, é aquele que dá autoridade a uma promessa. Este sangue vai garantir que tudo aquilo que eu falei para vocês até hoje, desde o dia que vocês me encontraram, é verdade. Mais do que isso, não é para garantir a salvação de vocês, é para garantir a salvação de todos aqueles que em mim crerem. Amém. Nós estamos aqui nos reunindo em memória dessa esperança, de que Ele garantiu a nossa salvação, de que nós podemos confiar, porque se nós quebrarmos essa promessa, Ele não quebra. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Essa é a base. Esse é o nosso referencial, a misericórdia e o amor de Deus. Nada vai nos separar dele. Depois disso, ele tomou o cálice e disse: tomamos o cálice. Se você pode, vamos colocar em pé para cantar mais uma vez esse reconhecimento. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas, vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra coroa nossa alma. O verbo nos amou, na solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa,
recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, há lugar na casa, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Irmãos, pode se assentar. Que a gente lembre-se que em alguns casos, ser santo não é ser alguém melhor, é ser diferente. Não é melhorar o nosso referencial, é mudar o nosso referencial. E de que há lugar para nós. Nos dias que nós estivermos completamente fora daquilo que nós imaginamos, há lugar para nós. Para vocês verem como que é engraçado, preparamos tudo isso aqui, a gente se prepara a nossa celebração, né? Aí chega aqui, eu derrubo a palavra, a letra aqui toda hora. Aí o pessoal na internet vai ver que a gente preparou tudo bonitinho, mas tem coisa segurando atrás, porque não são os nossos méritos. Não é a nossa preparação de uma igreja toda bonita que vai atrair pessoas. É a misericórdia e o amor de Deus. Nós fazemos isso para tornar mais bonito este ambiente, mas não é isso que vai afastar ou atrair as pessoas. É a misericórdia e a graça de Deus. Deu tudo errado porque o pessoal percebeu a graça e a misericórdia de Deus é o que importa. Este é o nosso referencial. Essa é a vida que nós temos diante de nós. Quarta-feira teremos estudo sobre o Apocalipse. Não vou falar que está pegando fogo, porque está ficando repetitivo, mas está pegando fogo. Sexta-feira nós não teremos as nossas reuniões. E domingo nós teremos sim o nosso encontro para celebrarmos a graça e o amor de Deus, que duram e vão durar por toda a eternidade, às 19 horas, em nome de Jesus. Estamos encerrados.